Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Santo Espírito, vem sobre a tenda, palavra Eucaristia, Nossa Senhora Rosa Mística, Mãe da Igreja, atingindo toda a face da terra, onde nossas famílias estão inseridas neste redil de bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Canto da palavra. Eu vim para escutar, eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar, eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor, eu quero entender melhor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero aprender melhor, eu quero aprender melhor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver, o mundo ainda vai viver. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A palavra do dia 30/10/2024. Antífona. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e o seu poder, buscai constantemente a sua face. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e o seu poder, buscai constantemente a sua face. Salmo 104, versículo 3. Quase todos procuram a porta larga e fácil de atravessar. Jesus nos propõe entrar pela porta estreita, pela qual conseguiremos passar apenas com nossas boas obras, que se medem também nas relações familiares entre pais e filhos. O Senhor que nos sustenta é todo aquele que vacila. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. O Senhor que nos sustenta, todo aquele que vacila, nos fortaleça no seu discipulado. Repete de novo, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Quase todos procuram a porta larga, fácil de atravessar. Jesus nos propõe entrar pela porta estreita, pela qual conseguiremos passar apenas com nossas boas obras, que se medem também nas relações familiares entre pais e filhos. O Senhor, que sustenta todo aquele que vacila, nos fortaleça no seu discipulado. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 9. Amor mútuo. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e a tua mãe, para que sejas feliz
e tenhas longa vida sobre a terra. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Pais, não exaspereis vossos filhos. Pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Repete 2 vezes, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradecer aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom agrado a vontade de Deus. Repete o versículo 5, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom agrado a vontade de Deus. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Repete 2 vezes, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. E estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer livre. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. E estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer livre. Senhores, procedei também assim com os servos, deixai as ameaças e tende em conta o que o Senhor está no céu. Senhor, tanto deles como vosso, que não faz distinção de pessoas. Repete o versículo 9, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Senhores, procedei também assim com os servos, deixai as ameaças e tende em conta que o Senhor está no céu. Senhor, tanto deles como o vosso, que não faz distinção de pessoas. Senhor, tanto deles como o vosso, que não faz distinção de pessoas. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Meus servos, servos meus, vou começar desta maneira a palavra. Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33. Então a palavra que Deus Pai coloca para iniciar a reflexão na entrada da palavra, ele vai de novo no dia 29, Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33. E Deus Pai mostra a cada um de nós o mistério do seu desejo e querer de uma família edificada com o Pai como cabeça da família, com o Pai, cabeça da família, assumida por Ele. O meu mistério conclui aqui que dei o meu Filho amado,
o meu filho amado Jesus, a cabeça da igreja. Então aqui tem a ligação entre a família humana e a família divina. A família humana, Deus Pai dá o homem a cabeça da família, e a família divina, Deus Pai dá a cabeça Jesus. E Deus Pai continua para nós. Este mistério meu jamais verão de uma maneira humana, e sim quando estiverem na fé exercitada com o seu olhar divinizado e profundo. Então eu coloquei para todos nós, para mim também, esse mistério humano, esse mistério divino que entra no humano, que muitas vezes é difícil da gente entender, e nós vamos só entender com a nossa fé exercitada, deixando mergulhar em águas profundas. Se a gente não entender, não tem problema. Nós recebemos e pedimos ao Pai: Pai, nos ajude a entender. Se a gente não entender agora, nos ajude a acompanhar sem entender, mas nos leve a águas profundas. Aí o Deus Pai coloca para nós: pois precisará entrar desta maneira para conseguirem mergulhar em águas profundas, para me alcançarem, experimentando a minha verdade divina, que a palavra lhes ensina. E eu coloco para nós todos: tanto tempo que Deus Pai pede para a gente estar em intimidade com Ele, para a gente depois Ele poder falar: mergulhe em águas profundas, porque essas águas profundas nós vamos encontrar o desejo e o querer de Deus Pai, e vai ficar mais fácil a gente praticar o que Deus Pai deseja e quer para nós. Pois o amor mútuo que espero de cada um de vocês é aprender com a minha palavra como estão. Então Deus Pai coloca aqui para nós: nós não podemos ficar fora da palavra, que a palavra é a catequese que nos ensina a ser filho no lugar de filho, e ensina a cada um de nós a caminhar com Deus Pai no direcionamento que Ele nos dá, no segmento que Ele nos dá. Eu tenho certeza, e vocês que recebem a palavra, que toda a linha, a história da salvação, aqueles que passaram pela linha da salvação para chegar a cada um de nós somos frutos deles, né? De Abraão até agora. Se nós estamos de pé diante do Pai, é porque houve profetas, pessoas escolhidas para uma missão confiada, que trouxe cada um de nós até aqui agora, para hoje a gente cumprir a missão que Ele nos confiou. E Ele coloca então Ele faz essa pergunta para nós: e vocês, pais e filhos, como estão? E os filhos com os pais, como estão? E Deus Pai entra: alerto muito aos filhos com os pais. Vejo e acompanho vocês que, estando neste empenho de ser, deixam a desejar por estarem no mundo sem a referência dos serem filhos. Repete, filha: sim, Senhor. Amém, Senhor. Vejo e acompanho vocês que, então, filhos com os pais, estando neste empenho de ser, deixam a desejar muito por estarem no mundo sem a referência do serem filhos divinizados. Que este alerta também seja também para os pais, que por muitas vezes perderam os valores de ser pais, gerando e causando tantos filhos sofridos, doentes, enfim, tudo que está à frente de toda a humanidade, que perdeu totalmente o seu referencial divino. Olha aqui, Deus Pai faz 2 alertas para nós. O primeiro alerta é para os filhos, que os filhos passam a
a poder respeitar, ter um carinho, cuidar dos seus pais. Mas Deus Pai fala que a referência do mundo hoje, da humanidade hoje, foi perdida esse referencial de filhos divinizados. Mas Ele também não tira de nós filhos esta função de ser filho. Se não sabem ser filho, peça a Jesus, peça o Espírito Santo, peça a Deus Pai, me ajude a ser filho. Não é isso? Quando a gente não consegue, quantas vezes eu peço ao Pai, me dá paciência. E sabe o que Deus Pai faz? Ele me põe em situações que eu tenho que ter paciência para eu aprender fazendo. Ele não vai colocar milagrosamente a paciência em mim. Então, para a gente ser filho, nós vamos ter que aprender a ser filho, no exercício de ser filho diante do pai e da mãe. Mas eu achei tão importante que ele colocou também, este alerta seja também para os pais, que por muitas vezes perderam os valores de ser pais, gerando e causando filhos sofridos. Como nós encontramos filhos sofridos, marcados? Não existe, eu acho que não existe nenhum de nós que não tem uma ferida que, da nossa experiência de pai e mãe para nós, de nós também diante dele, porque isso vem na história da humanidade. Vocês já sentiram isso? E piora quando a gente perde a capacidade de orar, o desejo de oração e pedir um socorro para Deus Pai. Então ele coloca aqui, causando tantos filhos sofridos, doentes, enfim, tudo que está à frente de toda a humanidade. Quando eu entrei com a palavra, ele colocou na hora para mim, essa humanidade é toda a face da terra. Não é só nós aqui no Brasil, é toda a face da terra. Toda a humanidade perdeu o referencial divino, perdeu a necessidade de caminhar nos valores divinos, porque nós vamos ter paz e ser feliz se a gente colocar Deus Pai na centralidade nossa. E a humanidade hoje, ela perdeu isso, perdeu esse valor. Por isso está diante de nós as causas de todo o descontrole humano que gera o pecado, que gera a destruição do reino de Deus Pai. Essa reflexão é para cada um de nós. Ter a presença de Deus Pai diante de nós e visualizar como estamos diante do Pai, diante dos meus pais humanos, diante de filhos que somos filhos, diante disso tudo. Porque eu volto lá atrás. Deus Pai deixou a cabeça da família, o homem, a cabeça da família. E ele deixa a cabeça da igreja, Jesus Cristo, onde Jesus implanta a salvação. Ele é o referencial nosso, divino, enquanto o Pai é referência humana. Aí eu coloco para vocês, quantas pessoas, quantas famílias na humanidade não sabem deste mistério? Eu vou continuar. Filhos sofridos, doentes, enfim, tudo que está à frente de toda a humanidade, que perdeu totalmente o seu referencial divino, só conseguirão a cura desta dor sendo pais e filhos, quando estiverem de corpo e alma e espírito diante do seu Criador, que sou eu, para lhes dar a minha resposta, que compete somente a mim, o Deus vivo. Repete, filha,
sim, Senhor, amém, Senhor. Só conseguirão a cura desta dor entre pais e filhos, filhos e pais, quando estiverem de corpo e alma e espírito diante de seu Criador, que sou eu, para lhes dar a minha resposta, que compete somente a mim, o Deus vivo. Aí eu questiono para mim, para vocês, para toda a humanidade. Se a humanidade deixou Deus de ser a centralidade dele, como vão resolver isto? Que catequese nós recebemos? E eu coloco também, que catequese que nós recebemos e não colocamos em prática? Porque pelo menos o mínimo nós recebemos. Duvido quem recebe a palavra agora não sabe dos 10 mandamentos, não sabe dos 7 sacramentos. Eu falo isso para os pais, que hoje não levam seus filhos para uma catequese, não apresentam seus filhos diante de Jesus sacramentado. Como nossos filhos, seus filhos, terão paz e serão felizes? Não é o que nós mais desejamos para os nossos filhos? E vai chegar a hora que você faz experimentar os filhos nossos, nós levamos eles a experimentar a esse Deus Pai, único Deus verdadeiro, o máximo que podemos, e depois eles não querem voltar. Podem ter certeza, eles vão voltar no sofrimento. Eu sempre falo, aquele pecador, eu também me coloco lá. Se eu não tenho Deus como centralidade, tenham certeza que eu vou voltar pelo sofrimento. E tem pessoas que ainda falam para nós: você está jogando maldição em mim? Eu falo, não. Se eu pecar de uma forma que Deus vai entristecer o coração de Deus Pai, tranquilamente, se eu continuar vivendo nessa face da terra, eu vou voltar pelo sofrimento. Continuando, enquanto todo este segmento fluir, repara, desagrava e suplica intensamente. Alguns acordarão no pouco tempo que lhes resta. Repete, filha, sim, Senhor, amém, Senhor. Enquanto todo este segmento fluir, repara, desagrava e suplica intensamente. Alguns acordarão no pouco tempo que lhes resta. Alguns acordarão no pouco tempo que lhes resta. Olha a importância da oração. Olha a importância da reparação do desagravo e da súplica. Nós não podemos mais chegar para o Pai e falar: Pai, eu suplico pela saúde da minha filha. Eu não posso mais pedir isso para Ele sem primeiro reparar os meus pecados, desagravar os meus pecados, para eu suplicar a saúde da minha filha. De tão terrível que está o plano espiritual, que nos envolve, é muito difícil. A gente pode ir à conversão, mas a santificação, ela vai demorar. Porque o plano espiritual nosso está muito difícil. E Deus Pai fala para a gente nas entradas, está tão difícil que nós não conseguimos e nem podemos passar mais um passo, nós não vamos dar conta, nós temos que interceder e entregar para Ele. Ele fala de tão podre que está. E eu tenho certeza, quem escuta a palavra agora, confirma tudo isto que Deus Pai nos coloca. Vou continuar. Fiquem sabendo, corresponderei, escravos ou livres, em cada atitude divinizada. Olha a sede do Pai
para a gente conseguir ter uma atitude divinizada. Por isso ele fala, escravos ou livres, tendo uma atitude divinizada, ele vai corresponder. O meu ensinamento para vocês que recebem a minha palavra é: não sirvam jamais para agradar os homens, e sim para servir a Cristo, que chegará a mim, o Deus vivo, por ele. Vocês já ouviram que ninguém chega a Deus Pai a não ser passando por Jesus? Se não sabem, comece a aprender isso, aprender dessa maneira. Comece a adorar Jesus. Se não consegue adorar Jesus, peça à mãe: mãe, me ajuda a adorar o filho da senhora. Mãe, me ajuda a adorar o filho da senhora, porque é ele que vai chegar ao nosso Pai. Me ajuda, me ensine, não é? Olha como a palavra nos ensina tantas coisas para sermos filhos no lugar de filhos. Acompanhe comigo o Deus vivo. Quantas bênçãos e graças que toda a humanidade perde pela sua livre escolha. Deus Pai falou ali atrás. Os pecados são da humanidade, não é de um continente ou do outro, é de toda a humanidade. Não é o que Deus Pai coloca? Quantas bênçãos! Deus Pai, Criador do mundo inteiro, dos 5 continentes, da criação que Ele criou, Ele está diante de toda a face da terra. É para refletir muito. E ele termina assim: abençoo cada servo, filho meu, que esteja no seu esforço e desejo para ser meu. Ele coloca aqui servo e filho. Servo são aqueles que são pontes para os filhos que estão dispersos. Filhos somos todos nós que estamos numa missão confiada. E aqueles que estão dispersos, que vão chegar a Deus Pai, pelo nosso empenho que Ele confia a cada um de nós. Eu achei muito lindo quando Ele coloca aqui: abençoo cada servo e cada filho meu. Ele não ficou só preso naquelas pessoas que levam a missão. Ele colocou os servos, aqueles que cumprem a missão em toda a face da terra, e filhos, que somos nós também, e filhos que vão ser trazidos pelo empenho de uma missão confiada. Nós recebemos essa missão confiada na palavra Eucaristia Nossa Senhora Rosa Mística, mas na face da terra tem vários pontos de luz da missão confiada em toda a face da terra. E Deus Pai um dia vai recolher todos esses pontos e trazer todos para um ponto só, onde Ele é a centralidade divina, onde nós somos filhos no lugar de filhos, sendo um diante dele, fazendo parte do corpo místico. Olha que catequese maravilhosa. Eu também recebi desta maneira na palavra. E eu quero partilhar o que eu recebi na palavra com vocês, para ter mais intimidade com a Santíssima Trindade, com a Mãe, com os anjos, com os santos que tiveram essa experiência da Trindade Santa e da Mãe. Entenderam, gente? Então eu vou repetir: abençoo cada servo meu que esteja no seu esforço e desejo para ser meu. Sempre meditem nesta verdade. Sempre meditem nessa verdade. A messe é grande no descontrole total da prática do seu pecado. A messe é grande no descontrole total da prática do seu pecado. E os operários são pouquíssimos que vivem intensamente dentro da minha verdade divina. Repete, filha: sim, Senhor, amém, Senhor. A messe é grande no descontrole total da prática do pecado, do seu pecado.
e os operários são pouquíssimos que vivem intensamente dentro da minha verdade divina. E Ele coloca para nós: orem, 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 reparem, 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 desagravem e supliquem a minha misericórdia. Olha o que Deus Pai está pedindo a cada um de nós que recebe essa palavra: supliquem a minha misericórdia, por poucos que irão querer a salvação, por poucos que irão querer a salvação. É muito sério isso para o Pai, que já foi implantada pelo meu Filho amado, para vocês apenas alcançar, receber e tomarem posse. Esta é a resposta que precisam me dar. Esta é a resposta que precisam me dar. Alcance, receba, tome posse. Esta é a resposta que eu espero de cada um que vão receber essa palavra, até mesmo desta que grava a palavra. Amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor. Salmo responsorial 144, 145. Realeza e providências divinas. Resposta do Salmo: o Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Glorifiquem-vos, Senhor, todas as vossas obras, e vos bendigam os vossos fiéis. Que eles apregoem a glória de vosso reino e anunciem o vosso poder. Repete, filha: sim, Senhor. Amém, Senhor. Glorifiquem-vos, Senhor, todas as vossas obras, e vos bendigam os vossos fiéis. Que eles apregoem a glória de vosso reino e anunciem o vosso poder. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre as suas promessas, para darem a conhecer aos homens a vossa força e a glória de vosso reino maravilhoso. Vosso reino é um reino eterno, e o vosso império subsiste em todas as gerações. Repete, filha: sim, Senhor. Amém, Senhor. Para darem a conhecer aos homens a vossa força e a glória de vosso reino maravilhoso. Vosso reino é um reino eterno, e o vosso império subsiste em todas as gerações. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre as suas promessas. O Senhor é fiel em suas palavras e santo em tudo que faz. O Senhor sustém os que vacilam e soerguem os abatidos. Repete, filha: sim, Senhor. Amém, Senhor. O Senhor é fiel em suas palavras e santo em tudo que faz. O Senhor sustém os que vacilam e soergue os abatidos. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre as suas promessas. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Meus filhos, filhos meus, recebam o meu conhecimento divino em seu coração de filhos e servos que são meus. Repete, filha: sim, Senhor. Amém, Senhor. Meus filhos, filhos meus, recebam o meu conhecimento divino em seu coração de filhos e servos que são meus. Se deixando me conhecer, me experimentarão de uma maneira profunda. Insista, filhos. Repete, filha: sim, Senhor. Amém, Senhor. Se deixando me conhecer, me experimentarão de uma maneira profunda. Insistam, filhos. Não perderão a bênção e a graça. Insista, filho. Insistam, filhos. Não perderão a bênção e a graça.
Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Repete, filhas, sim, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 22 a 30. Número de escolhidos, a porta estreita. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar, não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: comemos e bebemos contigo, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Repete o versículo 26, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Direis então: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós serdes lançados para fora, virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrada de Deus Pai. Servos meus, veja o título da palavra, Lucas, capítulo 13, versículo 22 a 30. Número de escolhidos, a porta estreita. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. Número de escolhidos, a porta estreita. E vejam a questão que foi levantada a Jesus. São poucos os homens que se salvam? O meu filho amado respondeu certo, pois quanto mais longe de mim estiverem, a porta será mais estreita. Repete, filha, sim, Senhor. Amém, Senhor. E vejam a questão que foi levantada a Jesus. São poucos os homens que se salvam? O meu filho amado respondeu certo,
Pois quanto mais longe de mim estiverem, a porta será mais estreita. Portanto, concluo, para todos eu concluo, a minha porta é estreita. Concluo para todos que recebem a minha palavra agora, a minha porta é estreita. Ao contrário, a porta larga é para aqueles que tudo podem, sim, sim, sem medir as consequências, não receberão a salvação. Repete bem devagar, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Portanto, concluo para todos, a minha porta é estreita. Ao contrário, a porta larga é para aqueles que tudo podem, sim, sim, sem medir as consequências, não receberão a salvação. Alerto a vocês, deixem ser meus no pouco tempo que têm, pois chegará a hora em que virão a mim o Deus vivo e não os conhecerei, infelizmente morte eterna. Repete, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Alerto a vocês, deixem ser meus no pouco tempo que têm, pois chegará a hora em que virão a mim o Deus vivo, e não os conhecerei, infelizmente, morte eterna. Faço a palavra novamente, meditando em cada versículo. Isto os posicionará melhor o que irão fazer. Repete, filha. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Faço a palavra novamente, meditando em cada versículo. Isto os posicionará melhor o que irão fazer. Abençoo vocês com amor divino de Pai a cada um dos meus filhos que serão meus. Repete, filha, a bênção. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Abençoo vocês com amor divino de Pai a cada um de vocês, meus filhos, que serão meus, somente meus, o Deus vivo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.